Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos então para o versículo 3, né? A gente terminou o 2 e eu comecei aqui no escolhei, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então, os apóstolos reconheceram o problema, né? Se a gente fizer uma anatomia desses versículos, é interessante, eu até pontuei algumas coisas, talvez no final a gente possa fazer isso. A anatomia dessa situação aqui traz muito ensinamento prático para a igreja. Eles reconheceram de imediato a queixa, ou seja, eles não ficaram ali debatendo, argumentando, olha, mas isso aconteceu porque nós fomos presos, porque nós estamos pregando a palavra, porque nós estamos ocupados, não. Então tá bom, tem um problema? Vamos resolver o problema. Então essa é a forma prática, né, de se encarar as queixas que acontecem no nosso meio, porque nós estamos lidando com pessoas, é normal que isso aconteça. Não deveria acontecer murmuração, enfrentamento, choque entre grupos, mas acontece, né? Então, aqui nós aprendemos a seguinte lição: nós temos que ser práticos para resolver imediatamente o problema quando ele chega. Quanto mais se protela uma solução, maior vai ficar aquele problema, né? E eles reconheceram e agiram. Agora tem uma partícula aqui no meio dessa frase, é uma frase grande, né? Um versículo grande, mas dentre vós me chama a atenção. Sabe por quê? Nós estamos num tempo de desigrejados e se propaga muito a ideia que as pessoas não precisam se juntar, elas não precisam estar unidas num determinado lugar para servir a Deus, porque a fé é individual, né? Porque normalmente toda heresia ela mistura verdade com mentira. Todo falso ensinamento tem um pouco de verdade, mas ali misturado com um engano. Então, esse pensamento hoje, essa mentalidade de desigrejar, de se separar para não viver os problemas da igreja instituição, porque existem esses problemas, eles são reais, nós acabamos de passar por um problema agora, 2 grupos brigando entre si, né? Então, para fugir dessas situações, as pessoas preferem se separar, se isolar e ficar no seu canto. Mas aqui nós temos, em toda a Bíblia nós temos, né, esse encorajamento para que o povo de Deus esteja junto, e o dentre vós aqui, para mim, é mais um. É fácil você entender que não dá para se escolher pessoas fiéis, pessoas de fé, pessoas de caráter, cheias do Espírito Santo, separadas da igreja. É dentre o povo de Deus que se escolhe. Então, era entre aquelas pessoas que estavam reunidas ali, que se ia buscar gente com caráter para servir a comunidade. Não era fora do povo de Deus. Então, quando a pessoa se exclui da igreja, ela se exclui do privilégio de servir, porque ela não vai poder ser buscada. Olha, vamos ver aqui, quais são as pessoas que nós podemos escolher para servir como obreiro, servir como pastor, servir como evangelista? Ela não pode, ela não está dentro desse grupo. Então, estar entre o povo de Deus te coloca em uma posição privilegiada em vários sentidos. Primeiro, você recebe a palavra, você é cuidado por Deus diretamente, você recebe a instrução, porque Deus tem compromisso de cuidar da igreja dele. Ou seja, a igreja tem um dono, e um dono que se compraz em estar ali alimentando a sua igreja, protegendo o seu povo. Segundo, né? Segundo ponto, por que estar na igreja? A convivência entre os seres humanos proporciona crescimento.
o ser humano é como se nós fôssemos comparar com aquele provérbio que fala que ferro com ferro se afia. Um outro ser humano é o outro ferro que vai afiar, né? Aquela natureza difícil, talvez até indomável. Então, nós precisamos de uma outra pessoa que vai ver os nossos defeitos, que vai confrontá-los. Até mesmo o defeito do outro vai nos levar, vai nos estimular a não ter aquele defeito, a nos corrigir, né? Então, uma pessoa que vive sozinha, isolada, ela dificilmente cresce, dificilmente ela consegue alcançar esse autoconhecimento, as verdades sobre si mesmo, porque nós, nesse processo, a participação do outro é muito importante. Entre vós dentre o povo de Deus, pessoas fiéis, pessoas de caráter, pessoas cheias do Espírito Santo serão escolhidas dentre o povo de Deus. O 7 aqui é o número da perfeição. A gente pode entender aqui que não é que essa igreja necessariamente vai depender apenas de 7 diáconos, de 7 auxiliares aqui. Os discípulos eram 12 e agora nós vamos ter, auxiliando esses 12, uma outra posição eclesiástica está sendo formada aqui, né? É claro isso, mas não necessariamente fecha-se um número de 7. Então, toda igreja tem que ter 7 pessoas auxiliando? Não. Isso aqui é um número de plenitude de Deus, é um número que está aberto aí para se adequar à necessidade de cada igreja local, né? Agora vamos aos requisitos. Primeiro, fala aqui de boa reputação. Mas a tarefa era qual? Qual era a tarefa? O que eles tinham que fazer? Distribuir comida. Quando você vai procurar um trabalho, normalmente você vai com o seu currículo para mostrar o que você sabe fazer, o que você estudou, onde você trabalhou. O currículo tem todas essas informações, não é? E a vaga que está sendo oferecida tem lá os requisitos. O empregador coloca o que ele precisa e o aspirante a ser funcionário vai colocar o que ele oferece. E aí vai ter uma junção entre necessidade e oferta, não é? Então, aqui nós temos a necessidade, nós já conhecemos. A necessidade nós precisamos de gente para distribuir auxílio para as viúvas, para os órfãos. Surgiram outras tarefas na igreja, ou seja, uma igreja não é constituída só da pregação do evangelho, você tem que oferecer outro tipo de oferta de acordo com as necessidades das pessoas. Mas aí tá, esse empregador, digamos assim, vai mostrar o que ele precisa. Ele tem uma necessidade, mas essa necessidade não pode ser preenchida de qualquer forma. Não é porque eu preciso de gente que eu vou colocar qualquer pessoa. Não é assim que acontece numa empresa? O patrão precisa, o dono da empresa precisa, mas ele quer uma pessoa que atenda a sua necessidade específica. Então, se ele está procurando um vendedor, o vendedor tem que ser, de repente, tem que ter o ensino médio, ele vai colocar lá, eu quero ensino médio. Eu não aceito uma pessoa que tenha só o primário, tenha estudado 3 anos, tenha passado 3, pode ser um excelente vendedor, mas eu não quero. Eu quero uma pessoa que tenha estudado. Ou ele pode exigir que tenha ensino superior completo, que fale inglês, ele está no direito, que fale francês. Pode ser que tenha um outro lugar que vai falar, não, aqui não precisa, só você falar português já está bom. Mas num determinado lugar a exigência vai ser maior. Olha, a minha exigência aqui é que essa pessoa seja alta, tenha boa aparência. A gente sabe que hoje no mundo tão competitivo a aparência conta, né? Embora a gente não concorde, mas a aparência conta. Então, pode estar lá nos requisitos, tem que ter boa aparência. Então, aqui a vaga foi aberta. Nós temos vaga para 7, mas os requisitos estão aqui também.
Os requisitos aparecem. O primeiro requisito, boa reputação. Mas aí você pode discordar, poxa, mas os requisitos estão, o padrão está alto. Eles só vão entregar comida, não é? Eles só vão dar comida, ou de repente, não sei, uma ajuda financeira, não sei como é que isso se aplicava na prática na igreja primitiva. Se eles faziam a comida e distribuíam a marmita, se eles dividiam a ajuda por grupos, por famílias, a gente não sabe como que isso era, como isso foi resolvido e administrado na igreja primitiva. Mas se coloca boa reputação. Olha, a reputação é algo hoje que muitos lugares não se leva a sério, como, por exemplo, no meio político. Quantos candidatos são aceitos como candidatos a um cargo público, a um cargo no legislativo, no executivo? Quantas pessoas que têm passagem pela polícia, que têm, às vezes, até crimes comprovados, né? Ou que têm julgamentos em andamento, e elas são admitidas. Ou seja, não se avaliou ali a boa reputação. A Bíblia fala que até para entregar marmita, a pessoa tem que ter boa reputação. E o que é boa reputação, né? Aqui eu coloquei um sinônimo, porque quando nós temos dificuldade de entender um termo, nós precisamos ir atrás dos sinônimos. Ou quando nós queremos entender melhor um termo, você tem que buscar sinônimos e antônimos, né? O antônimo também ajuda muito, o contrário também. Fazer antítese de texto ajuda muito. E eu coloquei aqui, pessoas que são conhecidas pelo seu proceder. Isso, para mim, essa é a minha definição. Isso não está no dicionário. Se você for procurar no dicionário de sinônimo, pode ter outra coisa. É o meu sinônimo de boa reputação. É quando a pessoa é conhecida pelo seu bom proceder. Ela tem boa reputação. Aqui fala, tem um versículo em Lucas 4:22, que fala sobre essa boa reputação de Jesus, né? Porque o testemunho é que gera a boa reputação. Às vezes as pessoas querem ter um bom nome e elas acham que vão conseguir isso de outras formas, sem ter bom testemunho. Elas vão conseguir com amizade, com jeitinho, paparicando, bajulando, e aí vão ter alguma coisa que elas querem. Só que boa reputação se consegue com um bom procedimento, com uma conduta, com uma postura correta diante de Deus e diante dos homens, né? E aí o versículo de Lucas 4:22 ele fala assim: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Então, quando o Senhor Jesus começou a pregar, ele era uma pessoa comum dentro da sua comunidade ali, de Nazaré. Todos o conheciam, mas todos davam um bom testemunho dele. Todos podiam testemunhar. Ele é correto, as palavras que saem da boca dele, a forma como ele age, a graça, a verdade no seu comportamento na sua vida. Então, testemunho gera a boa reputação. Os discípulos precisavam, esses homens aqui, para se tornarem obreiros, auxiliares dos apóstolos, eles precisavam ter boa reputação. Nós, quando estamos servindo a Deus em alguma posição na igreja, a nossa vida deixa marca na vida das outras pessoas. Então, quando os requisitos são altos, quando você vê que o padrão é elevado, é porque é preciso deixar marcas positivas. Muitos que estão desigrejados hoje, e isso não é uma justificativa, mas apenas um comentário, uma reflexão, estão porque foram feridos, porque foram marcados por pessoas que estavam ocupando posições na igreja que não eram para ocupar.
não tinham condições de ocupar, não preenchiam esses requisitos que nós vamos ver aqui. Por isso que Paulo orienta Timóteo lá na sua carta, para não levantar um neófito na fé. Porque o neófito, uma pessoa que é levantada sem preparo, sem condições, sem ser cheia, a condição aqui, entenda, é espiritual. Porque nós não vimos os discípulos serem preparados numa escola de teologia, num curso de seminário intensivo, você não vê nada disso. Mas você vê o Senhor Jesus falando, vocês vão esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, até que o Espírito Santo desça. Então, não dá para negociar isso. Não dá para você chegar e falar assim, essa pessoa não tem isso ainda, mas vamos colocá-la. Não, se você coloca uma pessoa sem esse preparo espiritual, ela vai deixar marcas negativas na vida dos demais e ela vai se tornar orgulhosa. Paulo fala que o neófito, ele vai se tornar uma pessoa cheia de si e vai se perder, claro. Vai ter um comportamento que vai caminhar para a perdição. Então, a integridade, a boa reputação, fala da integridade. Integridade é fundamental. Ninguém colocaria dentro da sua casa um empregado que não confiasse. Nós não colocaríamos. A nossa casa, você colocaria uma pessoa que tivesse ali no currículo dela, olha, ela já furtou. Você traria para dentro da sua casa, entregaria a chave e ficaria tranquilo? Não. Essa pessoa é linguaruda. Você colocaria dentro da sua casa para ver a sua intimidade? Ninguém vê mais a nossa intimidade como aquele que está dentro da nossa casa, aquele que está no nosso convívio, não é assim? Que está perto de nós. Então, tem que ser íntegro. Essa pessoa tem que ser verdadeira, ela tem que ter boa reputação. E a boa reputação é validada pelo testemunho dos demais. Não sou eu que falo, eu tenho boa reputação, gente, pode confiar em mim. Não. São as pessoas que confirmam isso. É uma validação da comunidade. Então, o requisito foi colocado aqui. Ela tem que ser aprovada pela comunidade. Para se levantar um obreiro, para se levantar um pastor, para se levantar uma pessoa para qualquer serviço. Tem que ter esse bom testemunho dos de fora. Então, se nós não queremos uma pessoa que não seja confiável dentro da nossa casa, por que Deus tem que aceitar servos que não são confiáveis? A gente tem no mundo os cargos que são de confiança. Na obra de Deus também tem os seus servos que ele confia. Quem eram os levitas? Eram aqueles que estavam numa posição de confiança. Deus derrama o óleo, ele impõe as mãos e mostra diante de toda a comunidade, eu confio nessas pessoas. Eu estou confiando nos meus servos. Ele fala isso para o povo dele. Vocês também podem confiar, eu estou confiando. E aí, se tem um comportamento errado, se leva em xeque aquele óleo que foi derramado, aquela confiança de Deus. Eu me lembro da oração de Moisés, quando ele está já no final da sua caminhada como estadista, como líder da nação de Israel, e ele ora pedindo para que Deus levantasse um homem para cuidar do povo, para que o povo não ficasse sem um homem, ali à frente. E Deus fala, você vai impor suas mãos sobre Josué e vai passar a sua autoridade para ele, diante do povo. A sua glória, a glória que eu depositei sobre você, você vai passar para ele. Imagina aí essa cena. Então era como se Deus e Moisés, olha, eu estou confiando em você, Josué. Nós estamos apostando que você vai ser esse homem fiel, esse homem que vai conduzir Israel às conquistas com temor, com fidelidade, com verdade nas suas ações, com transparência. Imagina se Josué tivesse falhado. Porque ali estava Deus e Moisés. A mão sobre a cabeça dele uma transferência de bênção, uma transferência de autoridade. É isso que Deus fez conosco. Ele transferiu a sua autoridade para nós. Como é que eu posso dar margem para que alguém pense mal de mim e do meu Deus?
Como eu posso colocar alguma coisa em questão? Então tem que haver transparência em tudo, em tudo. Não deveria ser algo que tem que impor, olha, tem que se fazer isso, tem que se fazer aquilo. Se a pessoa tem bom caráter, boa reputação, parte dela esse desejo que tudo fique às claras, que não haja nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Porque quando há dúvida, aquela dúvida vai persistir, vai ficar ali. Pode passar os anos, vai ficar. Aquele problema aconteceu. Não tem como mudar. Você vai ter que lidar com aquela história, com aquela marca. Então, por isso que é importante se viver com essa transparência, para que nunca fique nenhuma margem de dúvida quanto às nossas intenções, quanto à nossa forma de ver e agir dentro da igreja, com as pessoas, com nada. Nós estamos numa posição, muitos estão olhando, tantos olhos estão sobre nós. Não pode ficar uma questão assim, suspeita, né? Então, o segundo ponto aqui é ser cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Não é só ser batizado com o Espírito Santo. Lembra que a gente falou sobre ser cheio do Espírito Santo? Né? Normalmente, quando você vai a um médico, por exemplo, se você quer buscar uma referência de um médico, eu preciso me consultar, preciso ir num cardiologista, por exemplo. Você não vai perguntar se o médico é casado, se ele é solteiro, não vai perguntar se ele trai a esposa, se ele é casado, se ele trai a esposa. Se você precisa de um advogado, do mesmo jeito. Você não vai fazer perguntas pessoais sobre a vida do advogado, não é? Um professor, você vai aprender inglês, por exemplo. Você não vai ficar fuçando a vida daquela pessoa para saber o que ela faz nas horas de folga dela, o que ela faz aos finais de semana. Não interessa para a gente. Só interessa o quê? O médico interessa o quê? O serviço que ele está oferecendo. Um advogado também, um professor também. Mas isso não acontece com o pastor, com o obreiro, com quem trabalha na obra de Deus. Interessa a vida que a pessoa leva. A vida que a pessoa leva os 7 dias da semana, as 24 horas no dia. Por quê? Porque a vida dela é que vai validar o serviço que ela está prestando a Deus. Não é um trabalho como um trabalho na sociedade. O pastor, a esposa, o obreiro, não são profissionais da fé. Eles não estão ali prestando um serviço 8 horas por dia, depois vai para casa e pode viver a vida que quer. Não, a vida é de santidade, a vida é de temor, porque a vida é que vai endossar o que eu faço. Eu preciso do testemunho da minha vida. Sem essa vida de verdade, sem essa vida cheia do Espírito Santo, essa vida de boa reputação, eu não posso fazer aquele serviço. Sem essa vida, eu estou desqualificada. Essas qualificações aqui, elas lembram muito quando Jetro orientou Moisés para escolher homens para ajudá-lo. Lembra? Quando Moisés estava sobrecarregado de tarefas e ele recebeu o seu sogro e o sogro, cheio de sabedoria, falou para ele: Moisés, você precisa de gente para te ajudar. Israel todo era povo de Deus. Mas Jetro falou, ele colocou lá, tem que ser homens de verdade, tem que ser homens que não são avarentos, lembra? Tem uma lista de qualificações. E aqui lembra muito aquela lista. Essa segunda colocação aqui, ser cheio do Espírito Santo, ou seja, todos os 120 tinham sido batizados. Mas um monte de gente agora que estava se convertendo também tinha sido batizado. Mas não era só ser batizado, era para escolher pessoas que viviam cheias do Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo não é a nossa comunhão com o Espírito Santo, não é apenas receber a marca por um dia e essa marca vai nos dar poder para viver o resto da vida,
né? Todos os nossos dias nos movendo pelo Espírito sem nenhum problema, não. Nós somos batizados e nós temos que nos encher do Espírito Santo todos os dias. É aquela comida, é aquele pão nosso que você vai comer todos os dias para te alimentar. Então, ser cheio do Espírito Santo diariamente. Eram pessoas que tinham esse desenvolvimento da fé, que constantemente estavam ali, dando provas que eram cheias do Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, é visível, os demais veem, detectam, é detectável. Não é uma coisa assim, será que é? Será que não é? Não fica essa dúvida. Quem é cheio do Espírito Santo exala esse Espírito Santo. Lembra que Paulo falou, nós somos o bom perfume de Cristo. Não tem como você ter o bom perfume e não exalar esse cheiro. É um cheiro de vida, é um cheiro é o testemunho que vai passar para os demais. E aí, com respeito ao Espírito Santo, eu queria pensar queria fazer a seguinte colocação para vocês. O Espírito Santo vem sobre alguém, vem sobre uma pessoa e tem liberdade de agir na sua vida, agir através dela, quando ela desenvolve uma comunhão íntima com ele. Ou seja, não é por causa da posição, o Espírito Santo não vem por causa da necessidade. O Espírito Santo não vem só porque, eu tenho que fazer isso, então agora eu preciso do Espírito Santo. Eu vou para a reunião, eu vou orar porque eu vou estar ali, eu vou pregar, eu vou aconselhar. Não, a vida cheia do Espírito Santo é uma vida de totalidade, não importa o que você está fazendo. Espírito Santo para lavar a louça, Espírito Santo para fazer uma atividade física, Espírito Santo para fazer a dieta, preciso do Espírito Santo para comer correto, eu preciso do Espírito Santo para entender quando alguém está conversando comigo, que às vezes nem isso eu consigo. A vida cheia do Espírito Santo me capacita para tudo. E eu entendo que aquele julgamento de 1 Coríntios 3, das obras, quando fala assim, olha, e as nossas obras serão provadas, né? Obras que foram detectadas como ouro, como prata, como pedras preciosas, essas obras vão permanecer. Mas obras que foram palha, né? Lembra? Feno, madeira, essas obras vão desaparecer. Então, eu entendo que as obras que nós fazemos com o Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, elas vão ser sempre ou ouro, ou prata, ou pedras preciosas. Elas vão permanecer. Mas qualquer coisa, pode ser uma reunião, pode ser uma evangelização, não importa, não foi feita através do Espírito Santo, não vai permanecer. Porque foi feita pelo homem. Homem produz o quê? O que nós produzimos? O único que produz coisas para a eternidade é o Espírito Santo. Nós somos frágeis, vulneráveis, falhos. No meio de uma coisa boa, nós fazemos coisas ruins. Então, a única obra que permanece é a obra que nós fazemos cheias do Espírito Santo. Então, aqui, para entregar marmita, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tipo, para lavar a igreja, tem que ser cheio do Espírito Santo. Para atender uma pessoa, cheia do Espírito Santo. O dono da obra colocou a condição, tem que ser cheio do Espírito Santo e não dá para a gente negociar, não dá para abrir mão dessa condição. Porque se você não estiver se movendo pelo Espírito Santo, você vai produzir uma obra que vai se tornar em nada, vai se tornar em cinza, em fumaça, não vai virar nada. E quantos anos, quantas obras, quanto ativismo religioso foi feito sem o Espírito Santo? Foi feito de acordo com a vontade humana, com a força humana. Quantas vezes se levanta de manhã e vai fazer o que tem que fazer, mas com a força humana? O apóstolo Paulo ele fala, e nós estamos falando do grande apóstolo Paulo, né? A gente está falando de um homem que tem aí o seu currículo apresentado nas Escrituras. E ele fala que quando foi pregar para aquelas pessoas, ele foi com temor e tremor, ele foi com muita humildade.
Não sei se vocês lembram desse versículo. É o 3? 2:3. 2:3. Lê. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor. Olha só, em fraqueza. Mas ele era doutor, ele era capaz. Ele era uma pessoa, seu currículo, suas credenciais falavam por si só. Como é que essa pessoa chega diante de uma congregação, chega diante de um povo em fraqueza, em temor e tremor? Ou seja, não é nada de mim. Eu não posso dar nada humano. O que eu tenho que dar é espiritual. Então eu tenho que dar através do Espírito. Por isso que a gente tem que servir com esse temor, com esse tremor e sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações como seres humanos. Ou é pelo Espírito Santo, ou não é. Não produziu nada, não fez nada, desperdiçou tempo, desperdiçou a vida. Ou é cheia do Espírito Santo, a obra de Deus ou é feita cheia do Espírito Santo, ou ela não está sendo feita. Não, mas eu tenho 10 anos de obra, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Ou é pelo Espírito, ou não é. Paulo abriu mão de tudo que ele sabia, de todos os títulos que ele tinha. E ele tinha retórica, oratória. Ele estava de igual para igual com os grandes filósofos do seu tempo. Se a gente pudesse falar hoje do currículo de Paulo, da biografia de Paulo, ele era um gênio. Como ser humano, como homem, inteligência, ele era um gênio. Como que esse gênio agora chega diante das pessoas? Ele está mostrando para a gente os bastidores antes de uma pregação. Tipo assim, antes de ir para a reunião, era assim que eu me sentia. Olha só, é isso que ele está falando. Antes de ir lá pregar para todo mundo, talvez você pense, ele ia cheio de si, eu vou arrebentar. Não, ele ia em fraqueza, em temor e tremor. Ele ia dependendo do Espírito Santo. Então, até para entregar comida, tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer agir através de nós em tudo que nós fazemos, em todas as nossas atividades, porque para ele não tem distinção, isso é secular, isso aqui é sagrado. Nós fazemos distinção, isso aqui é música sacra, isso aqui é música secular, isso aqui é profano, isso aqui é santo. Na vida de uma pessoa que se converteu, que nasceu de Deus, tudo tem que ser santo. Não tem uma área na nossa vida ou alguma coisa que a gente faça que não pode ser santo. Não, isso aqui não é santo não, isso aqui é, né? Então, vamos para o 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, ao destacar aqueles homens para ajudar ali na distribuição do alimento, da comida, para auxiliar o povo nas suas necessidades secundárias, os discípulos estão dizendo que nós vamos continuar a fazer aquilo que nós somos chamados por Deus para fazer. Nós vamos perseverar. Muitos começam, mas não perseveram, né? Aqui tem uma partícula antes, tem um vocábulo aqui. Nós vamos perseverar. Nós orávamos e nós pregávamos a palavra. E nós vamos continuar perseverantemente a fazer isso, né? E isso aqui me indica também o quanto eles reconheciam, perseverar na oração aqui, mostra o quanto eles dependiam de Deus, eles reconheciam a impotência que tinham. Quem era Pedro, João, André, Tiago, antes do batismo com o Espírito Santo? Quem eles eram? A gente volta atrás nos evangelhos e vê a fragilidade. O próprio Sinédrio, num determinado momento, acho que no capítulo 4, né? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, falaram ali, esses homens são indoutos, são iletrados. Então, quando os discípulos falam, nós precisamos orar, nós vamos perseverar orando, era como se eles reconhecessem, nós somos indoutos e iletrados, nós precisamos orar. Nós precisamos depender do Espírito Santo para falar através de nós, para pregar a palavra. Se nós não orarmos, nós não conseguiríamos atender
a demanda da igreja, a demanda da obra de Deus. Muitas vezes, com o passar dos anos, nós nos esquecemos que somos indoutos e iletrados, que não temos condição nenhuma, que nós precisamos ficar aos pés do Senhor Jesus em oração, que nós precisamos depender dele, que sem ele nós não podemos nada. O versículo que a gente mais esquece é esse. Está escrito lá, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Todas nós erramos, porque em algum momento a gente acha que pode fazer alguma coisa. Nós achamos que conseguimos fazer alguma coisa. Eu tenho o hábito, eu entro no carro para dirigir, embora eu dirija há muito tempo. Eu sempre convido o Senhor Jesus, eu falo, Senhor, vem comigo. Eu não sei dirigir, eu não sei, eu preciso que o Senhor venha comigo. Porque eu sei das minhas limitações, eu reconheço. Eu não passo de pó, é isso que eu sou. Então, quando eles falam, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra, não é só porque essas duas ações têm prioridade sobre as demais. E também não é porque eles estão dizendo aqui, as viúvas não têm importância. Olha, cuida aí do povo, das necessidades do povo, porque nós vamos nos dedicar, isso aí não é tão importante, nós vamos dedicar ao que é importante. Claro, a pregação da palavra ocupa o centro da missão da igreja. Pregar a palavra é a obra central. Mas eles não estão querendo dizer que cuidar das viúvas não era importante. Mas eles estão dizendo, nós vamos nos dedicar a isso, porque nós focamos na missão que nós recebemos. E sem a oração, nós não vamos conseguir pregar a palavra. A oração está antes da pregação da palavra. Por quê? Porque qualquer pregação sem oração, ela é apenas um discurso. Ela é apenas um sermão. Nada mais do que isso. É a oração que libera o poder para que aquelas palavras saiam do campo de simples palavras e realmente se tornem flechas poderosas para penetrar no coração das pessoas. Então, eles precisavam de tempo, porque as pessoas podem pregar o mesmo conteúdo, pode ser o mesmo versículo, pode repetir as mesmas palavras, mas é a comunhão com Deus que determina o peso daquelas palavras. A vida que se tem com Deus, de oração. Gente, é tão gostoso quando você escuta o testemunho. Olha, essa pessoa é uma pessoa de oração. Essa pessoa tem comunhão com Deus. É tão, sabe? É difícil hoje você ouvir isso. É essa vida com Deus ali no interior, no secreto, que determina o resultado das pregações, o resultado que está se passando ali no altar. Para a gente terminar aqui esse versículo, eu queria colocar, focar na missão. Eles focaram. Então, nós precisamos pregar a palavra. Nós somos escolhidos para pregar, para orar e para pregar. Nós fomos escolhidos para orar e para pregar. Vocês foram escolhidos para servir à mesa. Então, todo mundo tem que focar na sua missão. Qual é a missão que o Espírito Santo te deu agora? Qual a responsabilidade que ele te deu hoje? Foca na sua missão. Se você não colocar os olhos naquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje, e por que eu falo isso? Parece óbvio, você tem que olhar para o que Deus, te deu. Mas normalmente não é isso que acontece. As pessoas olham muito para o que Deus deu para o outro. Elas se comparam muito. O que o outro está fazendo, o que você está fazendo. Nós teremos que dar conta do que Deus nos colocou, do que Deus nos confiou. Não é o que Ele confiou ao outro, o que Ele me confiou. Então, eu preciso ter foco na minha missão. Os discípulos não quiseram desfocar. Essa foi a tentativa do diabo. Vamos fazê-los se perderem da missão, do propósito? Então, nós precisamos todo o tempo, sabe, é uma disciplina, isso é uma disciplina espiritual. Nós temos que, como que nos puxar de volta para o eixo. A gente tem um prumo e a gente não pode sair desse prumo. Qual é a sua missão? Você tem que trazer de volta. A minha missão hoje? Qual a minha missão aqui na obra de Deus hoje? Eu estou
cuidando do grupo do Caleb, eu estou cuidando de idosos, eu vou focar nos idosos, eu vou aprender tudo sobre idosos, eu vou me dedicar aos idosos, vou jejuar, eu vou orar pelos idosos, eu vou ter olhos para a minha missão. Então, hoje nós temos poucos resultados porque as pessoas focam muito na missão do outro. E as redes sociais têm um papel cruciante nisso aí, porque elas nos distraem. Porque você começa a olhar o que o outro está fazendo. Porque lá naquela igreja está acontecendo isso, na outra, no outro país. Olha só, e você se perde daquilo que Deus pediu para você fazer. Então, não importa o que Deus está pedindo para o outro vai dar conta. Se ele está fazendo aquilo porque Deus está pedindo, é ele Deus. Eu tenho que atender a necessidade que eu tenho aqui agora. A minha necessidade é essa, porque Deus me pediu isso. Então, é isso. Todos têm um ministério. Independente se tem 1 ano de obra, se tem 30 anos de obra. Cada pessoa tem um ministério. Ninguém está inútil na obra de Deus. Todas têm um chamado. Não desperdice esse chamado. Né? Se a gente pode terminar assim. Deus abençoe.